Oi, pessoal. Meu nome é Roberto, eu sou professor de arte, pintor, escritor e faço postagens regulares no Instagram, Facebook e no YouTube. O pintor chinês Gu Kaizi viveu na segunda metade do quarto século de nossa era, no sul da China, no chamado período das 6 dinastias. Naquele período, o norte da China tinha sido invadido pelas chamadas tribos bárbaras e estava em desordem, enquanto milhares de chineses fugiam para o sul, tornando-o a capital da região da China que não possuía governantes estrangeiros. Apesar disso, o Sul também era uma área problemática, fazendo os intelectuais se refugiarem na ideologia do taoísmo, com sua ênfase numa comunhão mística com a natureza, como que fugindo, assim, em certo sentido, da realidade dura do Sul naquela ocasião. O resultante fermento intelectual desse período alterou o conceito dominante confucionista de que a arte tinha uma função primária de promover regras sociais. Ao invés disso, a arte começou a ser analisada principalmente do ponto de vista estético. Gu Kaizi, por exemplo, parece ter sido o escritor de 3 livros sobre teoria da pintura. Esse grande pintor apresentou nos seus livros as opiniões de um artista acerca da arte, da criação artística. Gu Kaizi declarou, por exemplo, que, ao pintar pessoas, as roupas não são muito importantes. Os olhos do personagem são o espírito da obra e o fator decisivo. Mas, apesar da influência taoísta, o Sul continuou, em geral, sendo conservador, apoiando as regras confucianas em relação à organização social do Estado, que, segundo Confúcio, devia se basear em modelos pré-existentes, que todos deveriam seguir para o bom funcionamento estatal. Por exemplo, uma das obras-primas de Gu Kaizi é o Conselho das Governantas no Palácio das Damas, uma pintura que está no Museu Britânico, com tema tipicamente baseado nas ideias de Confúcio sobre a orientação que esposas e concubinas do imperador recebiam para o comportamento apropriado na corte. Nessa obra, as cenas pintadas se alternam com textos relativos ao tema. Muitos especialistas creem que essa pintura é uma cópia feita muitos anos depois de Gu Kaizi, no período da dinastia Tang. Mas a pintura apresenta um nível de qualidade similar ao de uma obra original. É até possível que seja um original que foi retocado. Por exemplo, a técnica empregada parece anterior à da dinastia Tang. A pintura apresenta um esboço preliminar à mão livre, numa cor vermelho pálido, que foi repintado à mão livre em negro. Isso sugere que, aparentemente, o pintor estava ainda escolhendo aonde posicionar as figuras e, por isso, fazia esboços, ao contrário de um copista que não fazia necessariamente esboços preliminares com tinta avermelhada, mas que copiava diretamente da obra original. Seja como for, é uma obra pioneira em representar uma paisagem na China. É uma das primeiras obras a representar uma paisagem. E a paisagem tem uma finalidade didática nessa pintura. O texto em chinês diz que aquele que tem muitas ambições será derrubado,
em referência à pintura de um arqueiro apontando sua flecha para uma ave que está voando, passando por uma montanha. A paisagem tem um sentido simbólico, já que o Sol e a Lua aparecem ao mesmo tempo nela. A montanha apresenta planos muito mais complexos do que representações chinesas de paisagem anteriores. Porém, as proporções da montanha não têm nenhuma relação com as proporções do homem e do animal, da ave que aparece na mesma obra, ou na mesma cena. Os eruditos creem que essas desproporções ocorrem porque o aparecimento da arte budista na China acabou dirigindo a atenção do artista chinês para outros tipos de problemas representacionais, retardando assim o desenvolvimento do paisagismo na China como um gênero independente. Como eu mencionei há pouco, o tema da pintura é a orientação que esposas e concubinas do imperador recebiam sobre o decoro apropriado na corte. A pintura de Gu Kaizi mostra, contudo, que as damas da corte preferiram fofocas e intrigas ao invés de aprimoramento moral. E as crianças também não se comportavam muito de um modo estrito, como ditado por Confúcio. Nessa cena, por exemplo, a mãe tenta pentear o cabelo do filho que protesta, enquanto outra mãe tenta distrair sua criança com um brinquedo. Nessa outra cena, o companheiro de uma dama está olhando para ela com um olhar de desconfiança, uma expressão que mostra a notável habilidade de Gu Kaizi como retratista. Ele foi um grande retratista e um grande pioneiro do paisagismo na China. Outro exemplo da arte de Gu Kaizi é a pintura num estilo de conto de fadas, em outro rolo pintado, e essa pintura se denomina A Ninfa do Rio Lo, cuja cópia na Galeria Freer, em Washington, D.C., nos Estados Unidos, é considerada do final do período Tang ou do princípio da dinastia Sung, séculos depois de Gu Kaizi. Porém, o estilo elegante das figuras nessa cópia, inclusive o flutuante tecido da roupa da ninfa, lembra o estilo de Gu Kaizi, por exemplo, na obra que nós consideramos anteriormente, O Conselho das Governantas. Nessa imagem, por exemplo, vemos uma cena da obra O Conselho das Governantas. Comparemos agora com uma cena da cópia de A Ninfa do Rio Lo. O estilo de Gu Kaizi é o mesmo nas duas obras. A cópia de A Ninfa do Rio Lo, além de seguir fielmente o estilo de Gu Kaizi, apresenta uma paisagem mais elaborada, com cordilheiras sobrepostas, que provavelmente é uma adaptação feita pelo pintor que copiou a pintura original de Gu Kaizi. Sem dúvida, Gu Kaizi, como eu mencionei, foi um dos gênios da pintura. Ele foi um pintor revolucionário, um pioneiro da pintura paisagística como fundo de uma composição na China. A pintura paisagística passaria a ser um gênero totalmente independente muito depois de Gu Kaizi, alcançando seu auge no período Sung. Eu espero que vocês tenham gostado. O link para os livros de arte que eu publiquei está na descrição desse vídeo abaixo. Se vocês gostaram, deixe seu like e assinem para o meu canal. Muito obrigado pela atenção, muita paz para todos vocês e até a próxima.